É com muita alegria que nós estamos aqui, junto a esses irmãos, esses corações que estamos aqui aprendendo a conhecer, né? Engrossando sempre as nossas fileiras de amizade, de companheirismo. Então, é com muita alegria que nós aqui nos encontramos. E agradeço sempre a oportunidade de aqui estarmos, né? Trabalhando sempre em nome de Jesus. O tema de hoje que nós pensamos em estar trabalhando, ela vem de um estudo que nós fizemos, onde vem nos falando do amor como a força criadora. A força criadora que está em todos nós. Mas para chegarmos a esse, a essa reflexão, nós vamos fazer uma viagem pelo Livro dos Espíritos. Vamos começar, não é? Pelo que os Espíritos nos trazem a respeito de nós mesmos. Então, separamos aqui algumas questões para fazermos essa viagem realmente. E vamos começar pela questão de número 76, onde os Espíritos nos informam que todos nós, não é? Somos os seres inteligentes da criação e que povoam, não é? O universo, ou seja, todos nós povoamos o universo fora do mundo material. Então, os espíritos nos ensinam que todos somos os seres inteligentes, todos. Não existe particularidade, uns ou outros, não, todos. Todos nós somos esses seres inteligentes da criação. E que o mundo que nós habitamos é o universo, ou seja, todos os lugares fora do mundo material. Vem nos dizendo ainda que nessa questão, não é? Que nós, espíritos, então habitamos esse mundo dos espíritos, ou seja, das inteligências incorpóreas. Percebam que Allan Kardec, ele vem trazendo os questionamentos para que nós realmente possamos procurar identificar algo muito importante, que nós temos uma vida material, mas somos de uma vida espiritual. Passamos, não é, por várias existências corporais, mas a vida é uma vida só, a vida do espírito. E mais adiante, eles nos ensinam ainda que é o mundo dos espíritos que é o mais importante, porque ele sobrevive a tudo, mostrando ainda para nós que a vida material ela é passageira. Ela existe porque é dessa forma que o Pai entende que devemos agir, que devemos fazer, mas que, na verdade, não é? A vida espiritual é aquela que sobrevive a tudo, porque daqui partimos para lá. E nesse sentido, quando ele nos dizem isso, vamos buscando acerenar nossos corações diante de tantas violências que vemos, diante de tantas discórdias, diante das guerras. Muitas vezes vem a preocupação: nossa, o que será da terra? Mas vejam,
nós somos espíritos imortais, os seres inteligentes da natureza, criados por Deus para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. Então, por que a preocupação? Por que estarmos preocupados? Devemos aprender, sim, a fazer a nossa parte. E nesse sentido, os espíritos ainda nos dizem que entre todos nós, esses seres inteligentes, existe uma hierarquia do ponto de vista moral. Existe essa hierarquia no sentido de que todos nós estamos inseridos numa ordem, né? Numa ordem diferente uns dos outros por conta do nosso grau de aperfeiçoamento. E nós vamos ver no Livro dos Espíritos, depois, a partir da questão de número 100, nos falando sobre a escala espírita. Não vamos nos ater isso aqui agora, mas aqueles que quiserem, né, podem buscar lá no Livro dos Espíritos esse esse tópico muito importante que os espíritos nos trazem, que é a escala espírita. Então, na verdade, não existe hierarquia no sentido daquele que tem maior poder e daquele que tem menor poder. A diferença que existe justamente é a diferença moral. E ainda nos ensina que é dentro das ordens que nós vamos estando, não é? Inseridos de acordo com o nosso grau de aperfeiçoamento, esse número de ordens é ilimitado. Ele coloca 3 para nós, mas dentre esses 3 não existe uma linha demarcatória, querendo nos dizer que muitas vezes trazemos em nós a condição de espírito imperfeito, porque somos espíritos imperfeitos. Afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Então somos ainda espíritos imperfeitos. Mas como nós estamos sempre buscando nos melhorar, muitas vezes podemos nos encontrar numa outra classe, numa outra ordem de espíritos. Por isso não existe uma linha demarcatória, não é? E dentro disso, nós vamos encontrar, não é? É a, ali, a questão de 3 ordens, né? Então, ele começa pela primeira ordem, não é? É aqueles que já alcançaram a perfeição. Então, são aqueles bons espíritos, os puros espíritos, não é? Depois nós vamos ver aqueles que estão, os espíritos que se encontram no da segunda ordem. E ali ele coloca como sendo aqueles que chegaram ao meio da escala. E a característica desses espíritos, justamente, é o desejo do bem. E é a preocupação que move esses espíritos. Então, todos que estamos nessa segunda ordem, nós já temos esse desejo, desejo no sentido da vontade, porque o desejo, não é? É a vontade em ação. Quer dizer, a vontade é o desejo em ação, não é? Enquanto estamos no desejo, nós desejamos, mas se nós não colocarmos em prática, nada alcançaremos, nada faremos, tá certo? Depois nós temos, né, o outro grau, que é o último grau, que é das criaturas imperfeitas, onde ainda existe a ignorância. A ignorância sempre nós lembramos que não é num sentido pejorativo, né? Mas naquele sentido, ainda de nós desconhecermos, não é? Porque nós estamos numa escala evolutiva.
Então, algumas coisas já conhecemos, outras não, não é? Então, é a ignorância nesse sentido. Mas ainda nós temos as paixões, nós temos os vícios, né, que vão retardando aí o nosso o nosso crescimento, a nossa busca por sermos uma criatura melhor, né. E eles nos dizem ainda que nós espíritos, né, nós é que vamos nos melhorando através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa perseverança. E com isso, nós vamos saindo de uma ordem para a outra ordem. E eles vêm também, os espíritos, nos ensinando algo que eu gosto muito. É uma das questões que eu gosto dentro do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 115, onde eles nos ensinam que Deus criou todos nós, simples e ignorantes, sem conhecimento, né? Simples, sem conhecimento de nada. Mas o Pai, misericordioso, deu a cada um dos seus filhos tarefas, missões, não é? Para que possamos realizar. Com qual finalidade? A finalidade de nós nos esclarecermos, para nós conseguirmos chegar à perfeição, mas é feito de maneira progressiva. Então, nós vamos conhecendo, nos esclarecendo e progressivamente nós vamos chegando à perfeição. E existe ali, nessa busca pela perfeição, existe um elemento que é importante, que os espíritos nos colocam, que é o conhecimento da verdade. Ou seja, nós não vamos atingindo a perfeição se nós não buscarmos conhecer a verdade. E o que seria essa verdade? E é a busca que nós sempre temos que fazer, não é? A verdade são as leis divinas, que precisam ser conhecidas. E como nós aprendemos, além de ser conhecida, temos que aprender a vivenciá-la. Então, nós vamos chegando a este aperfeiçoamento pelo conhecimento da verdade. Só que entre todos nós espíritos, existem aqueles que vão adquirindo esse conhecimento, vão passando por essas provas que o Pai nos oferece, de uma maneira assim, vamos dizer assim, não digo rápida, mas sempre, né, naquele tempo. Mas existe aquele que diante das provas, diante das situações em que se encontram, eles se perdem na lamentação. E com isso, dificultam eles próprios, nós próprios, dificultamos o nosso, a, vamos dizer, acessar, não é? Esse grau de aperfeiçoamento a cada tempo. E por isso, então, diante de tudo isso, não é? Nós vamos entender que o objetivo de estarmos aqui na Terra, os espíritos nos esclarecem, que o objetivo de estarmos aqui neste mundo material é justamente para atingirmos a nossa perfeição, mas não só para isso. Existe um outro elemento importante, que é realmente nós nos colocarmos em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Então, nós não estamos aqui encarnados somente com o objetivo do nosso aperfeiçoamento,
mas também para participar dessa obra da criação, a parte que me toca na obra da criação. Eu costumo dizer que nós estamos aqui, sim, mergulhados nesse universo, e nós somos peças importantes deste universo. Mas eu não consigo atingir o meu aperfeiçoamento vivendo sozinho. Para que eu atinja esse aperfeiçoamento, eu preciso estar em comunhão com todos aqueles que me cercam. Então, na verdade, para eu executar essa parte que me toca na obra da criação, é justamente eu cumprir, não é, as ordens do Pai. Ou seja, as ordens do Pai expressas em suas leis. Porque Deus não fica ali dizendo para nós: olha, vocês têm que fazer isso. Não, agora vocês vão fazer aquilo. Não, estão expressos em suas leis, dos quais nós precisamos conhecer. Muito bem, mas acontece que muitas vezes nós ainda não adquirimos esse conhecimento. Muitas vezes ainda estamos cegos diante das verdades. Muitas vezes ainda é acreditamos que essa vida, não é, que estamos vivendo é a vida que nos importa, não é? É o dia de hoje que nos importa. E aí nós vamos caminhando nessa vida justamente é, vivenciando as ilusões todas que a vida material muitas vezes nos eh, nos oferece. E aí nós não conseguimos vencer aquela tarefa que o Pai nos confiou. E aí, o que vai nos acontecer? Nós temos, pela misericórdia do Pai, nós temos a bênção de uma outra experiência física. E veja que os espíritos, ao responder isso, eles colocam: todos nós passamos por várias existências físicas. Isso é muito importante quando nós lemos isso no Livro dos Espíritos, porque a gente vai começando a perceber que não existem privilégios. Todos nós, todos, eles se incluíram nisso. Os espíritos que trabalharam pela codificação, ajudaram Allan Kardec na codificação, que trouxeram os ensinamentos, que trouxeram a verdade, porque eles mesmos disse: você vai fazer aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos te dando, não é? É o nosso trabalho. Eles falando logo na introdução, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Essa tarefa é nossa, cabe a você desenvolver a sua parte. E a parte de Allan Kardec foi justamente codificar, dar um código, não é? A todos esses ensinamentos, de maneira acessível a todos nós, porque todos nós vamos poder entender. Então, esse todos nós representa todos, todos, não é? Que devemos passar por essas existências, provocando, promovendo, mostrando para nós, melhor dizendo, não é? Que nós não existe privilégio, ou seja, Deus não nos criou anjos e não nos criou seres à parte da natureza. Ele nos criou tudo iguais. E aí nós vamos continuando a nossa reflexão e vamos perceber que dentro desse tema reencarnação, dentro dessa questão da reencarnação,
não é? É, invariavelmente essa reencarnação, ela é programada pelo quê? Pelos automatismos das leis divina. Lei do livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Então, o que vai determinar a minha vida é, aqui na Terra, após eu reencarnar, vai justamente estar é, hã, diretamente ligado com essa lei. E é automática, ou seja, eu faço, eu tenho a o efeito. Normalmente a gente se ocupa dos efeitos, mas na verdade nós precisamos buscar a causa daqueles efeitos. Isso mais tarde nós vamos aqui estar falando sobre isso. Agora, existem dentro desta questão aqueles que estão realmente vão reencarnar e sempre é com auxílio, né, dos bons espíritos, né, onde nós vamos formando as famílias, porque reencarnamos e vamos formando as famílias. E muitas vezes, não é? As famílias que vão sendo formadas, elas, hã, normalmente se leva em consideração o quê? Se leva em consideração a afetividade que existe entre os espíritos, mas também leva o quê? A aproximação de todos nós, que muitas vezes nós não conseguimos essa afinidade. Então, nós nos unimos pelos laços da consanguinidade para que realmente nós possamos, não é? Aparar as nossas arestas, corrigir as nossas imperfeições morais, não é? E que, vamos dizer, que é o próprio, vamos dizer assim, que é a característica do nosso estágio evolutivo. Então, nos encontramos aqui nesse grupo familiar, somos, né, levados a estar junto, pelos laços da consanguinidade, mas com vistas ao quê? Aos laços espirituais. Então, da família consanguínea, nós vamos chegando ao quê? A família espiritual. Então, a proposta do pai é justamente é, hã, nos ajudar a perceber tudo isso e percebermos que nada ocorre na nossa vida por acaso. Nada ocorre por acaso. Tudo o que acontece está em acordo com essa consciência divina, com Deus, nosso Pai Criador. E quando começamos a compreender isso, nós vamos adquirindo a nossa consciência, ou seja, nós vamos passar a despertar a nossa consciência. Nós vamos saindo daquela consciência de sono para a consciência do descobrir-se, do identificar-se. E Joana de Ângeles, ela nos traz, através dessas reflexões, ela nos fala, segundo Jung, né, que é a psicologia transpessoal, que ela realmente adotou, não é, para que pudesse nos auxiliar nos momentos críticos, né, da nossa vida, da nossa existência. Ela coloca, os 5 níveis de consciência. O primeiro nível seria aquele nível de consciência onde eu estou ainda adormecida e não tenho sonho nenhum, não tenho um ideal, não é? Eu estou como aquele da parábola que estou à beira do caminho. Estou recebendo as sementes que Jesus está me dando.
mas ainda não dou importância a isso. Com o passar do tempo, pelas reencarnações, como somos espíritos que vamos atingir o nosso aperfeiçoamento, pela determinação do Pai, nós vamos passando por um outro nível de consciência, que é a consciência ainda adormecida, mas já começa a vir os sonhos, os ideais. Nós vamos começando a ver de uma maneira diferente. Até percebermos que aquilo, para nós, é aquela dor, aquele sofrimento pelos quais nós passamos e não sabemos de onde vem, nos estimula a progredirmos, nos estimula a dar mais passos. É aquela hora mágica que acontece naquela parábola que Jesus nos traz, do filho pródigo. Então, o filho estava iludido pelas coisas da matéria, estava adormecido. Mas para que ele pudesse evoluir, algo acontece, que são as suas provas. As provas que ele perdeu tudo e teve que trabalhar com os porcos. Que naquela época, trabalhar com porcos era algo completamente inaceitável, porque os porcos, naquele momento, eram o quê? Eram animais que nós não se poderia nem comer a carne dele, tamanha a sujidade. Não vamos entrar no mérito da questão, porque foi uma proibição de Moisés, mas tendo em vista, uma vez que eles não eram bem cuidados, os animais provocavam muitas doenças. Então é por isso que houve a proibição, não porque esses animais não eram, vamos dizer assim, não eram criaturas de Deus também, né? Porque tudo é criado por Deus, né? E naquele momento em que ele está ali vivenciando aquela experiência dolorosa, ele parte, nós partimos para o terceiro nível de consciência, que é o despertar da consciência, onde nós vamos buscar nos autodescobrir e vamos passar a nos equacionar, não é? A procurar ver dentro de nós as causas daquela nossa, das consequências que estamos vivendo. E por último não, ainda temos mais um nível de consciência, que é o da identificação. Nós precisamos nos autodescobrir para que possamos nos auto-identificarmos como criaturas do Pai e sujeitas à perfeição, até nós conseguirmos chegar à consciência cósmica, ou seja, estarmos próximo a Deus, estarmos atingindo a pureza do nosso coração. Então, é realmente, vejam, um caminhar, não é? Que os Espíritos já vieram nos trazendo no Livro dos Espíritos. É um caminhar que nós vamos fazendo para sairmos de um grau de evolução para atingirmos outro grau de evolução cada vez maior. Então, quando eu começo a entender isso, eu vou buscar adquirir a minha consciência, mas num sentido mais profundo, que é justamente o meu despertar, não é? Para que eu possa, além de vermos, né, todas vamos dizer, as incógnitas, né, que existem em nós, né, para vermos todas essas incógnitas, aprendermos sobre ela, descobrirmos ela, existe uma consequência disso tudo, que é justamente entendermos e compreendermos a nossa responsabilidade, a responsabilidade que nos cabe.
E isso, num processo evolutivo, é muito importante, porque muitas vezes, enquanto eu não empreendo esse despertar da consciência, eu passo a alimentar dentro de mim sentimentos, como sentimentos de culpa, porque eu estou agindo contrário às leis divinas. Eu estou agindo contrário a essas leis. Portanto, me vem esse sentimento de culpa, porque eu não estou fazendo aquilo que eu realmente deveria fazer. Só que no momento em que nós ainda estamos no estágio de inconsciência, qual é o primeiro passo que nós fazemos? É justamente é jogar ao outro a responsabilidade que nos cabe. Não, eu fiz isso por conta do outro. Então, nós transferimos a responsabilidade. E na medida que nós vamos despertando, nós então vamos assumindo essa responsabilidade. Não, eu errei porque eu errei. Ah, o outro fez, mas eu não deveria ter feito. O outro falou, mas eu não deveria ter retrucado. A responsabilidade é minha, não é do outro. Ele vai ficar com a responsabilidade dele, tá certo? Muito bem. Ah, e o que que nos vem à mente? O que que a Joana de Ângeli nos fala? Que quando a gente começa a compreender tudo isso, nós vamos ser aquele ser consciente, né? Nós vamos nos tornar o ser consciente, e por conta disso nós vamos atingir a nossa liberdade. Nós vamos a partir daí, nós vamos nos tornando seres livres, tendo apenas uma preocupação, que é realizar o bem, que vai passar a ser o nosso modo operante, não é? Trabalhar no bem. Então vejam que quando a gente traz, por exemplo, Jesus aqui, ele nos ensina, hã, eu vim trazer a liberdade, não é? Eu vim trazer a liberdade para vocês. Através do quê? Do conhecimento, através do estímulo, não é? Que ele nos dá para que a gente possa trilhar aquele verdadeiro caminho que ele nos mostrou. Então, Jesus veio à Terra para nos libertar, mas não nos libertar no sentido de dar a nós aquilo que muitas vezes a gente acha que deva ser. Não. É pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, é que nós vamos passando a nos tornar livres. Tornar livre significa que eu estou me despojando daqueles sentimentos primários, daqueles sentimentos que ainda nos causam dor, aflição, vamos dizer, os vícios, né? As paixões, o orgulho, o egoísmo. Então, tudo isso que ainda faz parte da nossa individualidade, nós estamos tendo a oportunidade nesta existência, enquanto persona, não é, que nos vestimos para podermos despertar e passarmos a vivenciar caminhos diferentes. Até nós atingirmos o quê? A nossa plenitude, a nossa iluminação. Então, alcançar esse entendimento, não é? É um processo, não é algo que a gente consiga da noite para o dia. É um processo, mas é um processo de crescimento. Que crescimento? Exterior? Não, interior. É de mim para comigo mesma. Então é um crescimento interior que nós vamos tendo, onde nesse crescimento
nós vamos tendo o quê? O desdobramento, o desabrochar de todas aquelas potencialidades que temos e que estão adormecidas em nós. O que são essas, potencialidades, né? A gente fala muito isso. Na minha concepção, no meu modo de ver, essas potencialidades é tudo aquilo que o Pai nos oferece de herança. São todas as virtudes dos quais nós somos capazes de desenvolver em nós, para que nós possamos ir minimizando aqueles vícios que são as nossas heranças. Nós temos as heranças do Pai, que são as virtudes, aquilo que eu preciso aprender, compreender, mas eu também tenho aquela herança minha, que é aquilo que eu fui adquirindo dos vícios e paixões durante as minhas existências, que a Joana de Ângeli nos chama de atavismo. Então, nós trazemos esses atavismos, essas heranças, e que na vida presente vai se mostrar para nós como sendo aqueles conflitos que nós temos, aquelas nossas aflições, aquelas nossas dores. Então, eu atingir essa consciência de mim mesma é justamente o início do nosso processo de crescimento interior. Então, uma das finalidades, nós vimos, né? A finalidade da encarnação, que os espíritos nos falam, que é atingir o aperfeiçoamento e também fazer aquilo que me toca na obra da criação. Mas olha o que a Joana nos traz, né? Para a gente entender isso, que uma das finalidades primeiras da reencarnação é justamente a nossa aquisição do amor, é adquirirmos esse amor. Ah, mas o amor não nos é dado? Não, é construído. Tudo na nossa vida é construído, e construído por nós, não é construído pelo outro e vai nos dar, porque este é um bem que é intransferível. Eu posso até querer colocar o amor no coração do meu filho, mas eu não vou conseguir. Porque o amor que eu consegui, construir em mim, é meu, eu não tenho como eu transferir para o outro, porque ele é que vai construir aquele amor. Então, na verdade, dentro disso tudo, nós estamos buscando o quê? Amar, o amor. O amor é o fundamento do ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus ele divide as leis mosaicas em duas: o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. E veja que tudo vai então passar do meu amor individual, daquilo que eu estou construindo em mim. É o amor a si mesmo. É eu aprender a me respeitar. Eu aprender a me amar, sim. E como que eu vou me amar, se não através do entendimento que eu ainda sou uma criatura imperfeita, mas que o Pai é misericordioso e que eu vou conseguir atingir a minha perfeição. É o reconhecimento das minhas falhas. Então eu vou amar a mim mesmo, porque eu vou reconhecer as minhas falhas e vou dar a mim a condição de melhorar. Então quer dizer, a reencarnação, ela nos mostra a importância de adquirirmos o amor, construirmos esse amor, que é a afetividade plena, para que nós possamos atingir que crescimento? O crescimento espiritual, não é um crescimento material. Nós somos alma, essência. Então nós vamos
buscar por esse crescimento espiritual, pelo nosso autoaprimoramento, e esse autoaprimoramento, esse crescimento vai nos levar justamente a encontrarmos Deus em nós. Encontrarmos Deus em nós. É um encontro de Deus interno. Teresa d'Ávila, ela escreve uma um livro, né, que é intitulado Castelo Interior, e ela vai trazendo todas essas imagens. E ela vem se questionando por que que ela tinha que escrever aquilo tudo. E ela vem se questionando, vai passando pelas várias moradas, porque ela sabe, ela entendeu que ela tem que alcançar a morada interior, que é estar em comunhão com Deus. Então, este é uma das finalidades. E aí é que entra, então, a questão de nós fazermos essa viagem interior. De nós fazermos essa viagem interior para que nós realmente possamos nos conhecer, para que nós realmente possamos nos descobrir, para que a gente possa desenvolver em nós aquelas potencialidades que estão adormecidas em nós, e na medida que eu vou desenvolvendo essas potencialidades, eu vou desenvolvendo essas virtudes, nós vamos automaticamente desenvolvendo o amor. Desenvolvendo o amor. Então, para que a gente evolua, para que a gente entenda esse amor dentro de nós, só existe um caminho, que é justamente o despertar da nossa consciência. Muito bem. E ainda vamos passar dessa maneira, quando nós buscamos nos autoconhecer, nós vamos ter que avaliar o quê? Avaliar os obstáculos que nos impedem do nosso crescimento espiritual. Por que que eu ainda continuo tendo infelicidade? Então eu vou ver quais são os obstáculos que me levam a ter essa infelicidade ainda. E eu vou começar a compreender que eu sou uma criatura feliz. Eu não posso não ter ainda aquela felicidade dos anjos, mas tenho a felicidade que me compete enquanto espírito de provas e expiações. Então veja, para que eu decida, não é, a fazer essa viagem interior, para que eu decida a buscar pelo meu autoconhecimento, não é uma tarefa fácil. Vai exigir de mim coragem, perseverança e vontade. Eu costumo dizer que é o nosso tripé. Para a gente conseguir qualquer coisa que a gente precisa, é a gente ter a vontade. Se eu não tiver vontade, eu não vou ter coragem. E se eu não tiver vontade e coragem, eu não vou ter perseverança. A vontade, porque eu estou a caminho sempre da minha evolução, e eu preciso da vontade, não do desejo. Eu preciso colocar esse desejo em ação. Eu quero ser feliz. Então eu preciso colocar esse desejo em ação. Então eu preciso da vontade. Mas para eu fazer esse trabalho, eu preciso ter coragem de olhar para dentro de mim mesma e começar a identificar em mim tudo aquilo que me impede de ter este amor que Jesus nos ensina. Amor aos adversários, amor a todo o próximo, que é o amor fraternal. Não é o amor restrito, aquele amor que nós temos para com os nossos familiares, aqueles que nós temos afinidade. O amor que Jesus nos ensina, trazido pelo Pai, é o amor fraternal.
Então essa resolução não é uma resolução muito fácil, porque exige de nós todo esse processo, não é? E aí sim, nós vamos conseguindo, eh, nos transformar, vamos procurando nos transformar daquele momento em que nós somos apenas instinto, para nós chegarmos a justamente a nossa a parte superior, vamos dizer assim, de todos nós, que é o sentimento. Então o amor, eu termino a minha fala dizendo essa frase que ela coloca: "O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade." Por isso que os espíritos nos falam que a encarnação, ela tem como objetivo nos aprimorarmos, mas existe um outro objetivo, que é justamente fazer o que me toca na obra da criação. E eu só vou conseguir fazer essa obra que me toca, essa parte que me toca na obra da criação, através do amor fraternal como força criadora da minha vida. Bom dia a todos.